Olá, muito boa tarde. É verdade, está começando o meu, o seu, o nosso Entre Família. Espaço no sofá, na cozinha, no celular, onde você estiver. A tarde é nossa aqui. Não tem esse negócio agora, larga esse controle, vamos tirar as pilhas desse controle. Não, tirar a pilha não, parou. Boa tarde, Carol. Boa tarde, Cris. Boa tarde para você que nos recebe aí na sua casa, gente. Olha que honra. Que honra entrar na sua casa, viu? E olha, nós estamos aqui para falar sobre vários e diversos assuntos. E hoje é basicamente sobre a saúde da mulher, especificamente da mãe, né? Verdade. Muitas vezes tem aquela questão, a gestação esperada, o filho vem, sonho, um né? sonho realizado. Mas, de repente, tem aquela questão da sensibilidade, a questão toda da depressão pós-parto, ou simplesmente aquele fato que chamam de baby blues. Exatamente, que é um período ali após o parto que a mãe ela tá emocionada, tá difícil de conter as emoções, mas também tem algumas situações, algumas coisas acontecendo no cérebro dessa mãe. Tá aí, gente. Então, hoje, inclusive, a gente trouxe uma especialista, vai sentar aí com você. Inclusive ela, Carol, aqui, enquanto eu fui até explicar como é que funcionava a dinâmica do programa, ela falou, Cris, é muito importante também falar para quem está vivenciando uma gestação nesse momento. Por quê? Porque tá tudo isso, porque é um momento pandêmico. Então a gente está vivendo um momento muito sensível. Você pode tirar suas dúvidas, tá? Agora em um processo de gestação, eu tenho uma amiga minha que ganhou agora nenê há 2 semanas e ela falou justamente do processo pandêmico que fez com que o que vai acontecer, o que vai ansiedade, né? As até perguntas, até quem não está gestante já está difícil, né? Sensível. A gente vê o aumento de número de pessoas que buscam auxílio aí psicológico e tal, mas nesse período da gestação, o puerpério é realmente um período muito sensível e a gente precisa cuidar porque todas as nossas emoções vão pro bebê, né? Com certeza. E de repente você não está nessa gestação, mas você faz parte de uma rede de apoio. É a tia, é a amiga e você vai ter dicas importantes de como atuar para dar tudo certinho aí, porque a rede de apoio, eu inclusive tive um caso de depressão pós-parto com a minha esposa e eu não sabia que eu podia ser uma peça de um agente, né, de emoções para dar aquele suporte e você vai descobrir isso hoje. Com certeza, porque Entre Família é informação, imagina você tendo um especialista, a gente chama isso aqui, o Entre Família é quase que um plano de saúde gratuito aí para você, meu filho. Que é isso? Eita. Tirando todas as suas dúvidas, então você não perde essa oportunidade, tá baixando a bateria desse celular, né, que você tá falando. Corre colocar no carregador, menina, que você tem que mandar uma mensagem para esse programa ainda hoje? Que é isso? Ó, fique esperto, viu? Fique esperto aqui, porque nós contamos com a sua participação. Esse programa é feito também por você. E olha só, no começo do nosso programa, você que já é de casa sabe que a gente tem informações. Você que está chegando agora vai descobrir. Vinheta na tela, informação aqui no Entre Família. Entre Família aqui, passando informações importantes para você relacionadas à Covid-19, viu? Ali o corona, não só no Brasil, mas como também no mundo. E por isso nós vamos até Washington conversar com a Raíssa Almeida, que é publicitária brasileira, está estudando mestrado lá em Washington, D.C. Seja muito bem-vinda, Raíssa, amiga querida. Obrigada, Carol. Estou muito feliz de estar aqui participando com vocês. Raíssa, você está aí nos Estados Unidos há um tempo já, né? Acho que desde 2018, é isso? 19? Desde 2017, na verdade. Isso. E aí agora iniciou um novo processo aí com o lockdown. Você estava me dizendo que Washington foi a primeira cidade a declarar esse lockdown. Me fala o impacto desse processo todo na sua rotina. Na verdade, não sei se foi a primeira, mas foi uma das primeiras, né? Foi muito rápido, assim. Quando o governador percebeu a gravidade do problema do coronavírus, ele decidiu, assim, fechar tudo imediatamente, fazer com que a gente tivesse esse horário, né, de não poder sair de casa para fazer coisas essenciais entre as 7 da manhã e às 7 da noite somente. A gente não podia sair, não podia ter carros na rua depois desse horário. E só quem poderia estar na rua mesmo, quem poderia estar trabalhando, eram aqueles trabalhos que são considerados essenciais. E mesmo esses trabalhos considerados essenciais, eles tinham que ter uma carta, tinham que ter um carimbo, provando, caso se a polícia parasse, alguma coisa assim, provando que realmente são essenciais. Então, foi tudo muito rápido, assim,
que aconteceu e a gente foi meio que pego de surpresa mesmo, né? E aí, quando saiu essa notícia, as pessoas começaram a ficar um pouco desesperadas, porque foi, olha, hoje, 5 da tarde, ninguém mais pode sair, vai fechar A tudo. gente E está aí vendo, os inclusive, mercados... imagens, né? Do mercado que você fez. Exatamente. Isso. Foi muito difícil, porque a gente foi no mercado, já não encontrava quase nada mais, não encontrava comida enlatada, as pessoas pegavam tudo, papéis. Então, assim, foi tudo muito rápido e as pessoas ficaram um pouco alarmadas, assim. Então, a gente acabou não achando muita coisa no mercado durante um bom tempo. E agora vocês estão passando por algumas fases, né? Estão sendo declaradas algumas fases, fase 1, 2, 3, assim como no Brasil. Washington está passando por qual fase? Etapa 2, isso significa o quê? Estão abrindo as coisas, os mercados, comércios? Então, estamos exatamente na fase 2, depois que tiveram muitos testes em massa, eles começaram a perceber que a doença realmente, o vírus estava diminuindo, os hospitais estavam ficando mais vazios, e aí sim eles decidiram, então, fazer essa etapa 1, e agora estamos na etapa 2, né, foi liberada a ida a parques, a atividades ao ar livre, e restaurantes estão abertos agora para coisas fora, né? O restaurante pode ter a atendimento alimentação externo fora, nada ali, dentro. né? Aquelas cadeiras, Externo, banquinhos isso, que ficam ali, exatamente. basicamente, o que a gente chama aqui de calçada, no calçadão, é onde podem acontecer, né? Raíssa, muito Exatamente. obrigada. Muito obrigada De pelas nada, informações. foi um prazer. Muito bom falar com você. O prazer foi meu. Excelente. Raíssa Almeida falando lá dos Estados Unidos, Washington ali, que tem algumas medidas importantes, alguns aplicativos que te avisam se você pode estar naquele local, se alguém que já passou por aquele local teve ou não a Covid-19. Então, é a tecnologia a favor aí de toda a comunidade. Agora, hoje nós estamos falando aqui no Entre Família sobre o quê? Depressão pós-parto, viu? Continue aí com a gente, tem um especialista para tirar todas as suas dúvidas. O intervalo é rapidinho, voltamos já já. Que intervalo é esse, meu Brasil? Rapidinho. Você Que é isso? Não, tá com a porta da geladeira aberta aqui, ó. Nossa. Foi bom, fecha a geladeira aí. Vamos dar um jeito, vamos ver o programa aqui. Mas agora, a depressão pós-parto, né? Sintomas. Olha, o que está causando, qual o tratamento e outra. Tem gente que agora, de repente, a avó está sentada com a mãe e fala assim, gente, mas tem emoções que são normais, minha filha. E será que é mesmo? Como é que a gente vai descobrir? Ou às vezes também está passando por esse momento pandêmico, acabou de ter o bebê. Misturou uma coisa com a outra. Isso. Aí, como você faz para identificar se esses sintomas que você está sentindo aí tem a ver com essa situação da depressão pós-parto ou se é uma situação que está causando ansiedade? E aí? Você quer tirar essas dúvidas? Doutora já está sentada aí, gente, a psicóloga já está aí. Olha só, então pega esse WhatsApp. Já devia estar salvo aí já, o WhatsApp Entre Família. Mas vou te dar mais uma chance aqui, porque em casa é assim. Você me ajuda daí, a gente ajuda daqui. DDD 12 98315 0249. E olha, eu queria perguntar algo, mas eu não queria me expor. Coloca anônimo. Agora, se quiser aquele abraço, também manda um nome, manda a cidade, que a gente quer mandar um abraço para você. Pronto. Faça assim, feito. Ó. Isso mesmo. E anota no celular, viu? Fica anotando esses papéis. Tá pegando esse papelzinho de novo, né? Que você já perdeu 50... Não, pega, coloca direto no celular, gente. Esse negócio de papelzinho. Olha, se você não tem aquela intimidade com o celular, a minha mãe anotava no calendário. O que estava no calendário era regra. Boa, porque aí fica lá preso. Exatamente. É isso aí. Bora lá conversar com o nosso especialista. Apresentar aqui especialista que vai tirar todas as dúvidas de quem está em casa. Mariana Cansado, psicóloga, ela já estava analisando, porque aqui antes de começar o programa, a gente já começa aqui, o que você está vendo não é nada ensaiado não, eu e a Carol aqui e tal, e a gente começa um pouquinho antes, com a Patrícia lá, com a Ana, que é a nossa produtora, e a psicóloga com essa calma, ela veio dar o equilíbrio para o nosso programa. Mariana, seja muito bem-vinda. Eu que agradeço o convite. E está tudo certo o que a gente fez aqui? Tá ótimo. A fala está correta. Exatamente, eu já até mudou até meu tom de voz. Ah, você quis ter um respaldo. Claro, porque a diretora pode estar perguntando, pergunte para a doutora aí e tal. Se tá ok. E ela já falou que está tudo ok. Muito bem. Agora, quando a gente fala dessa questão da depressão pós-parto, iniciamos falando exatamente sobre essa questão pandêmica e tal, que causa uma ansiedade, né? Como a gente faz para identificar? Não, estou numa depressão pós-parto, essas são as características,
ou estou num momento de ansiedade que pode estar me causando sintomas semelhantes? Carol, a gente precisa olhar, a gravidez, né, ela já é um período de muita mudança, né? Então já é esperado uma transição da vida, da rotina, do relacionamento do casal, do relacionamento da família, né? Porque às vezes tem um irmão, já tem, né, um ou outro filho, então já tem aí uma diferença, alguma coisa vai vir de diferente. Algumas emoções podem fazer parte, né? Vocês falaram do baby blues, que ele vai atingir aí, as estatísticas variam de 50% a 85% das mulheres que se tornam mães. É muito alto o índice. Muito alto. É mais a regra do que a exceção. Sim. Né? Então, vai durar ali de 2 até uns 15 dias, mais ou menos, depois do parto. Vão ter sintomas muito parecidos com a depressão? Vai, de irritabilidade, de cansaço, uma sensação de sobrecarga. Nossa, tá muito, né? Tá demais, tá pesaroso. Às vezes vem um pouquinho com a falta de prazer. E o baby blues, ele pode ser um fator de risco para a depressão pós-parto. Então, até ali os 15 dias, né, a gente está naquela confusão. O neném novo chegou, o horário está tudo diferente, a família está tudo diferente, está, né, às vezes fazendo os últimos ajustes. Começou a passar, começou a aprofundar, é importante que a gente dê uma olhada. O que será que está acontecendo? Né? O que essa mulher está sentindo? Qual a intensidade? Qual o impacto na vida? Né? Porque a depressão, às vezes a gente tem aquela imagem que é só tristeza, mas nem sempre é só tristeza. Pode vir uma perda de interesse, uma perda de prazer. Então, às vezes a gente faz o café de manhã, assim, aquele cheiro gostoso. Nossa, que gostoso, estou vivo, né? Estou sentindo o cheiro do café. Eu sei, tanto faz. Tá. Tudo aquilo que te fazia bem já não faz mais, aquilo que te dava alegria vai perdendo a graça, né? Exatamente. E você sabe que esses são exatamente os sintomas, inclusive foi aquilo que disse a Shirlene, que está online agora aqui com a gente, que passou por essa situação e vai compartilhar um pouco da sua história. Seja muito bem-vinda, Shirlene. Oi, boa tarde a todos. Um prazer te Obrigada. receber aqui. Prazer é todo meu, é uma honra, né, estar aí com vocês, compartilhando a minha história. Eu sempre acompanho a TV Novo Tempo, né, faz parte aqui da minha rotina e muito obrigada pela oportunidade. Muito bem, Shirlene, ficamos honrados aí, com certeza, depois que passar essa pandemia, a gente faz um convite, ainda mais pessoas assim que já enchem a tela de alegria, como a Shirlene aí, depois dá uma visitada aqui com certeza, traga chá que você vai estar com certeza bem acompanhada. Traz o chá, traz o bolo e boa conversa, dá tudo certo. Eu pedi só o chá, o bolo foi com a Carol, mas eu também vou aceitar. A Carol é mais ousada. É, um pouquinho mais ousada. Agora, a gente está aqui rindo porque a fase já passou. Que bom. Foi em 2011 que você disse que passou por uma situação difícil. Eu queria que você relatasse os detalhes desse processo da sua depressão pós-parto. Sim, com o nascimento da minha filha, eu comecei dentro do hospital mesmo, na saída do hospital, eu comecei já a ter comportamentos diferentes. Na saída do hospital, eu tive muito medo de sair com a minha filha de lá de dentro. Eu fiquei com medo de ser abordada na portaria pelo vigilante. Eu lembro que quando o meu marido saiu do estacionamento, aquilo para mim foi um alívio muito grande. E aí, quando eu cheguei dentro de casa, eu comecei a ter assim, comportamentos e sentimentos de muito medo. Sentimentos assim, quando eu olhava para ela, parecia que eu não tinha o que oferecer para ela como mãe. Então, foi conflitos de medo, de desespero. Eu comecei a questionar quem é a Shirlene, fiz essa pergunta várias vezes. Depois eu fui descobrir mais tarde que eu tive uma crise de identidade também. E eu precisava assumir os meus compromissos, né? E era muito difícil para eu sair de dentro de casa. Eu precisava ensaiar muito para as minhas saídas, para assumir os meus compromissos, porque eu não queria relacionar com pessoas, eu não queria receber visitas. Era algo assim muito, muito difícil de descrever. E foi quando eu compartilhei com a médica, né, o que eu estava sentindo. E aí ela falou: você está com depressão pós-parto
e aí ela me encaminhou para o psiquiatra, né, onde até hoje eu não tive o atendimento do psiquiatra, que eu fiquei numa fila de espera, né? E eu fui em busca em Deus. Eu percebi que eu precisava falar o que eu estava sentindo. Até porque eu tive muita vergonha de compartilhar com as pessoas do meu meio social, com os meus familiares, que eu estava com a depressão pós-parto. Até porque Shirlene, eu tinha preconceito de pessoas que tinham depressão. Eu achava que era frescura. Então, eu guardei para mim. Ficou entre eu, meu marido e a minha melhor amiga. E quando eu comecei a compartilhar com Deus todo esse sentimento que estava dentro de mim, dia após dia, eu fui percebendo melhoras. Eu comecei a ter mais facilidade para conviver com as pessoas. Mas mesmo assim, ainda eu precisava de ajuda, né, de um especialista. Foi onde eu comecei a passar por uma terapia com um psicólogo. E aí ele me ajudou a colocar os pingos nos is, né, na minha vida. Ele começou a me ajudar a colocar nome nos meus conflitos. Quando eu comecei a ver que as crises que eu passava, medo, rejeição, a necessidade que eu tinha de ser aprovada, e eu comecei a nomear, né, as dores, os sentimentos, começou a melhorar. Eu comecei a ter a melhora no meu meio social, eu comecei a ter atitude de compartilhar com as pessoas, né, que eu passei pela depressão pós-parto. Então foi um momento difícil. Shirlene, eu até não te interrompi antes, porque você fez um roteiro especial para quem estava em casa, de como surgiu, você descreveu a questão da porta, o seu marido, a busca, a questão da terapia. Olha, parabéns. Primeiro que você já pode escrever um roteiro, você tem dom aí para roteiro, que ficou especial. E que bom que você se recuperou. Eu gostaria que você finalizasse agora, só com uma dúvida, quanto tempo demorou do start da questão da doença e que idade tem o teu presente, qual é o nome que veio esse baby? Conta pra gente aí. O meu presente é a Radassa, né? Hoje ela tem 9 anos. Eu não tinha noção, né, que com a chegada dela iria mudar a minha vida assim totalmente. Olha, quando eu tive o diagnóstico, foi difícil a aceitação. Foi muito confuso entender, né, que eu estava passando pela depressão pós-parto. Mas conforme eu fui falando e desabafando, colocando para fora, e eu tive um retorno de alívio, né? Aí eu falei, eu estou doente e eu preciso de ajuda. A ajuda, assim, falando com o meu marido, foi uma das ajudas primordial na minha vida. O amparo dele me entender, e ao mesmo tempo ele precisava ser rígido para que eu pudesse ter atitude. Então isso foi muito bom para mim. E eu acho que assim, uns 3 anos depois, eu fui ter o acolhimento com um psicólogo. E esse psicólogo, assim, ele foi um presente de Deus na minha vida. Ele falou que eu precisava apropriar, né, da mulher que Deus projetou. E quando eu ouvi essa palavra apropriação, né, essa palavra ela veio assim como uma luz, né, na minha vida. Shirlene, eu precisava... Diga. Quando a gente ouve você falar, né, e usando os termos e tal, e falando de como você conquistou tudo isso, a gente fica feliz, inclusive, porque quem está em casa, muitas vezes está passando por essa situação, por essa dificuldade, e pode perceber que buscando ajuda o quanto antes, não precisa esperar 3 anos, 2 anos, não precisa ter vergonha de falar sobre o assunto, quanto antes pode receber aí essa felicidade, tá sorrindo, tá tranquilo, tá curtindo o filho de maneira tranquila. Shirlene, eu quero agradecer a sua participação. Muito obrigada por falar aqui com a gente no Entre Família. Eu que agradeço por essa oportunidade de estar aí com vocês. Muito obrigada. Obrigada a você. Um abraço.
Olha, a Shirlene compartilhando aqui com a gente detalhes da vida dela e pode ser a sua história, viu? Você está mandando mensagem, já se identificou, está entendendo o que você está vivendo no momento? 0 operadora 12 98315 0249. E agora é o quê, produção? É intervalo, é isso mesmo? Vamos, então, para um breve intervalo. É rapidinho, o tempo de você pegar esse celular, ó, e já ir mandando as mensagens para cá, que a doutora está aqui esperando a sua pergunta, viu? É rapidinho, voltamos já já. Estamos de volta no Entre Família, o tema hoje importantíssimo, né? Entendendo a questão da depressão pós-parto, o que é normal, o que acontece, quais são os sintomas, o tratamento. E há pouco a gente teve aí a história da Shirlene e a dificuldade que as pessoas têm de externar essa questão. Fica incubada aqui uma questão ácida, sabe aquela batata quente? E de repente você não está vivenciando essa questão aí da gravidez, né? Da gestação, mas está lidando com emoções venenosas, emoções destrutivas. Cris, aqui, eu vendo agora a doutora conversando, também a Shirlene, eu tenho uma dificuldade até de falar com meu esposo a respeito disso. Não vi a Shirlene? Ela contou para o marido, ela queria se esconder, tinha vergonha, um certo preconceito que estava vivenciando. Você tem que falar. Está com dificuldade de falar, lidar com essas emoções venenosas? O primeiro presente para te ajudar aí, primeiro a buscar a Deus e depois as outras coisas serão acrescentadas, que é a ajuda médica. Terapia, mas quer uma leitura para te ajudar? Uma leitura especial feita para você de graça. Olha só, a palavra aí, né? Gratuitamente, as palavras de graça já me fazem bem, já faz eu relaxar. E você, se sente bem ou não? Olha só, revista Entre Família, com vários temas, dentre eles emoções venenosas, emoções destrutivas. De repente, esse momento pandêmico, a gente esteve falando aqui sobre o momento de educação, né? Olha aí, 1,5 bilhão de alunos aí que estão em casa agora. 60 e poucos milhões de professores e você virou uma professora. Como que vai lidar com essa questão? Gerir a questão do lar com os filhos. Cris, está difícil, parece que você está aqui, menina. Eu tenho filho em casa, todo mundo tem aqui, a gente conversa. Vamos lá então? Vamos pegar essa revista aqui, Diálogo, a criação dos filhos, emoções venenosas, questões financeiras no lar. São 15 temas especiais. Cris, aqui até o amor parece que acabou. Agora vai trocar o casamento fora. Aqui tem um tema específico sobre relacionamento com o esposo aí. Vamos dar jeito. Vamos lá então, você pode ligar. 0 operadora 12 21 27 31 21. Ou você manda uma mensagem assim, ó, Entre Família, para o WhatsApp que eu vou falar para você agora. 12 98 100 14 25. Fala, eu quero. E a nossa equipe vai entrar em contato com você. 12 98 100 14 25. Tarde maravilhosa de presente aqui, Carol. Eu gosto de presentes, viu? E se você também gosta, não perde essa oportunidade. Mas um presente mesmo é o conhecimento, a informação, e é isso que nós estamos aqui para oferecer para você, viu? Agora, a nossa repórter, Kimberly, ela foi até um neurologista para entender quais são as mudanças cerebrais, o que acontece no cérebro dessa mãe, que às vezes uma situação ou outra, uma química ou outra, pode gerar comportamentos diversos, viu? Agora, pode rodar o VT. É difícil mesmo. A chegada de um bebê traz tantos desafios que podem deixar as mulheres, agora mães, sobrecarregadas. Mas, mesmo que alguns sentimentos estranhos aconteçam, o corpo é tão incrível que o cérebro muda de forma para poder atender mamãe e bebê nessa nova fase. Quando a mulher está grávida, né, ela tem influência o corpo dela se modifica como um todo, né? O cérebro, ele não fica de fora. Existe sim, né? Existe um estudo observacional, né? Foi feito em Barcelona, que identificou que o cérebro da mulher pode perder até 7% em volume, né? Comparando a ressonância do antes e depois, eles verificaram essa diminuição no volume cerebral. O que a gente repara, né, na mulher gestante, né, que elas frequentam bastante consultório também, né, de neurologista, elas queixam muito de queixas cognitivas. O que elas queixam? Elas queixam que estão com mais dificuldade de memória, de perda de concentração, né? A gestante, quando ela nascer o bebê, ela vai precisar de algumas habilidades que normalmente ela não utilizava antes da concepção, né? Ela vai precisar ter uma concentração maior, vai precisar reconhecer melhor a emoção, porque o bebê não fala, né? Ela tem que reconhecer pelo choro, pela postura, pelo jeito do bebê, né? Então, a gente acredita que existe uma influência, né? Que o fato do cérebro diminuir
naquelas áreas ditas lógicas, né, lobo frontal, na razão e tal, pode ser para dar espaço a aumentar o número de conexões do sistema límbico, que é o sistema da emoção, da percepção, melhorar a audição na gestante, né? Mas se você acha que toda essa mudança cerebral é ruim, na verdade é bem o contrário. O cérebro da mãe, em até 2 anos, volta para o seu tamanho original e ainda melhorado. Nesse estudo, né, que verificou essa diminuição na perda do tamanho cerebral das gestantes, eles seguiram um grupo de gestantes, né, um grupo de, acho que foram 30 e poucas gestantes, por 2 anos, e viram que em 2 anos todas as gestantes já estavam com o tamanho do cérebro do começo do estudo. Mas o que eles perceberam é que antes disso as funções da cognição já tinham recuperado, entendeu? Então a gente acredita que demora 2 anos para voltar a estrutura ao normal, mas a capacidade da cognição ela volta antes, inclusive com a percepção aumentada, que a gente vê hoje em dia. Uma gestação, um nascimento de uma criança é uma coisa que marca muito o cérebro da mulher, ela faz muitas conexões, é uma experiência única na vida dela, né? Então, além dela aumentar o número de conexões do cérebro dela para formar essa memória nova, ela aprende muita coisa na gestação em relação ao corpo dela, a uma criança, a um comportamento humano. Então, assim, a gente pode até falar que realmente é uma coisa que aumenta a cognição da mulher, a gestação. Deixa a mulher mais inteligente no final das contas. Viu só que interessante? Então, se por acaso você que é mãe estiver passando por essa fase de comecinho, imaginando aonde foi parar sua memória, ou experimentando uma certa tristeza, lembre-se que agora você é ainda mais inteligente do que antes. E essa é uma vantagem que só as mães têm. Mas gente... Rapaz do céu! Que é isso? E tem gente que depois não quer contratar a mãe. Não vou contratar. Menino! Acorda! E outra... Tá mais inteligente essa do que mulher antes. que tá vendo o programa agora vai contar assim, olha... Você sabia que a mulher fica mais inteligente? Isso é papo. Olha, eu vi no Entre Família. É científico. Tá guardado no NT Play, neurologista assinou. Agora é o seguinte, Carol, se as marcas na questão da fisiologia... Então, automaticamente, doutora, as questões psicológicas, às vezes, nessa questão toda que chega a diminuição do cérebro, depois a regeneração, né? Mas marcas psicológicas, então, são autenticadas, porque se fisiológicas já comprovadas, né? Psicológicas, então, tem uma conotação, com certeza, com essa transformação hormonal, de visão de vida e mais inteligentes. Com certeza. Os hábitos, né, mudam quando a gente pensa antes, era uma mulher com parceiro. Depois tem toda uma reconfiguração que vai precisar ser feita, né? Divisão de tarefas, como que vai, né? Como cada um vai assumir, né? Os afazeres, as responsabilidades, como que vai ser encarado essa identidade, né? A Shirlene falou muito bem, falou assim, e aí, quem eu sou? Porque eu já não sou mais a grávida, que todo mundo ama, né? Às vezes, deixa eu pôr a mão na barriga, né? E a barriga já não está mais ali de grávida. O corpo não é o anterior, a vida, a rotina é outra, então vai ter todo esse papel de mudança também que às vezes leva um tempinho para se adaptar. São muitas mudanças, inúmeras mudanças que a mulher passa, inclusive foram dessas mudanças, e são essas mudanças aí que a Laura vai falar para a gente, ela já está conectada. Seja muito bem-vinda ao Entre Família, Laura. Olá, tudo bem? Um prazer estar aqui com vocês, estou falando de longe, mas estou feliz por estar participando. Muito bem, a Laura ela é cantora da gravadora Novo Tempo, mas ela está aqui para falar de outra experiência que marcou a vida dela, né? Que é a maternidade. Teve a bebezinha recente, né, Laura? Recente, ela está fazendo 7 semanas hoje, 1 mês e meio. Conta aí um pouco para a gente, então, você que está vivendo essa experiência. Você não vai falar de algo do passado, não vai falar de alguma coisa que aconteceu hoje de manhã, né? Olha, é realmente muita mudança. Eu acredito, eu ainda estou vivendo aquela fase que a gente tem a rede de apoio que ajuda muito nessa transição, porque realmente é muito diferente. Eu até falei isso nas primeiras semanas, assim, eu pensei, meu pai, será que todo mundo passa por isso quando tem neném? Acho que sim. E a gente não, quando a gente não tem filho e aí passa por essa experiência pela primeira vez, é realmente
muita coisa que você não sabe, né? Simplesmente você só está vivendo pela primeira vez. Mas eu acho que essa mudança hormonal, essas coisas acabaram, para mim, acontecendo mais durante a gravidez. Acho que depois que o neném nasce, apesar de ser difícil, você tem o bebê. Isso é muito recompensador, assim. Então, para mim, isso está fazendo com que as coisas sejam um pouco mais suaves nesse momento de transição. Agora, Laura, você veio de um momento diferenciado, que foi um trabalho 100% autoral, você se entregou bastante, né? E tem essa questão muito de colocar um pouco de você nas letras, né? Tem uma missão tão importante, um DVD diferente, que é o Haja Luz, que você veio, e de repente, né, você deu a luz, né? Deu a luz aí a um bebê e tal, e agora a compositora, porque você tem uma noção de vida diferente. E a gente vê também nos seus trabalhos que a tua mãe está sempre presente, o teu irmão também e tal. Conta um pouquinho agora de como você vê a sua mãe, que agora é uma avó e tal, a percepção da cantora e compositora diante do que você vai escrever, do que você está vivendo. Mudou uma chavezinha aí na Laura? Com certeza. Nesse momento, eu nem tenho tempo, assim, de pensar nessa atividade criativa ainda, porque, primeiro, eu não estou dormindo, né? Aí... Então, eu acho que a hora que a gente conseguir recuperar um pouco, assim, do sono e tal, é que eu vou conseguir. Mas, assim, toda a percepção muda quando você... Mesmo as coisas que você vê na internet, sabe? Sobre outras crianças, outros filhos, é tudo diferente. Eu acho que, com certeza, isso vai impactar as minhas composições e o que eu for produzir no futuro, entendeu? E eu pretendo que isso não seja... daqui muito tempo, mas nesse momento a gente ainda tá com as noites assim, ó, tudo viradas. E eu fico pensando porque a primeira viagem que minha mãe fez comigo, eu tinha 27 dias, ou seja, eu era mais nova do que a Olivia, minha filha. Então, guerreira. Parabéns. Interessante que a Laura, ela vai falando das experiências dela e ela tem referência da mãe, que pode falar um pouco de como foi a gestação, ou, né, um irmão que teve um filho, uma amiga que teve filhos. A gente sempre está rodeado de pessoas, mesmo não tendo filhos no início da vida ali, está rodeado de pessoas que tiveram. Mas é incrível que parece que ninguém fala aquilo que você vai passar, né? A gente não consegue ter uma dimensão realmente do que a gente vai viver com o bebê, mesmo com as experiências ao redor. Tem alguma coisa específica que você ouviu de outras pessoas, mas que você fala, não, isso aqui ninguém me contou. Não foi desse jeito, não, hein? Quando o bebê nascer, sono é uma coisa muito importante para mim. Então eu falei, vou me programar para, tipo assim, assim que der, obviamente que eu não vou fazer algo fora de hora, mas assim que der, eu quero treinar o bebê para dormir, para a gente poder ter noite de sono. Só que assim, ninguém me contou que até esse momento o bebê precisa comer. Então assim, ele vai acordar muitas vezes para mamar. E você não dorme por isso. Eu nunca tinha me ligado nisso. Por que as pessoas não dormem? Porque o bebê chora, mãe. Por que o bebê chora? Porque o bebê quer comer. Então, assim, isso nas primeiras semanas foi assim, Senhor, eu nunca mais vou dormir. Mas, enfim, já tá melhorando. Então, vai dar tudo certo depois. Mas ninguém me contou isso, não. Vai passar. Você vai ver que vão ser outras coisas, mas você vai dizer, se for o melhor momento da minha vida, vai ser beleza. E é uma delícia, né? Você acorda... delícia, sorrindo para você, é uma delícia. Agora, Laura, a gente está falando sobre emoções no programa de hoje, inclusive baby blues, né? E também essa questão toda da depressão pós-parto. E a nossa psicóloga relatou que isso é comum acontecer, né? Até 80% das pessoas têm essa questão desse down, dessa questão mais nostálgica. E a gente está vivendo um momento até pandêmico. Como é que você sentiu as suas emoções durante esses primeiros dias? Conta pra gente aí. Olha, os primeiros dias são mais tumultuosos mesmo. No meu caso, foi realmente tenso, porque essa questão que a gente está vivendo, ela não tem precedente, né? Então, me deixou muito nervosa, assim, principalmente nos momentos antes do parto, porque aqui eu moro nos Estados Unidos e aqui tem toda a questão de contaminação, muitas mortes com relação ao Covid. E aí eu, enfim, estava com medo de ir para o hospital, mas deu tudo certo. Mas a questão emocional antes do parto foi bem tensa por causa disso. E depois é uma descarga, né, emocional. Eu tenho, assim, gratidão em dizer que eu não passei até agora por muitos altos e baixos. Alguns, mas nada muito, assim, difícil. Foi realmente mais alegria
porque ela nasceu bem, porque a gente não teve problemas de saúde no tempo que a gente ficou no hospital. Tudo isso me preocupou muito antes de ter o bebê, né? Então, assim, o fato de a gente ter sobrevivido ao Covid na fase do hospital, de ter vindo para casa, de a gente estar bem, isso foi tão bom que acho que meio que ultrapassou a questão dos altos e baixos hormonais. Mas eles existem sim. Isso é realmente verdade. Olha, realmente, Laura, muito obrigada aí por compartilhar sua experiência com a gente. Você vai falando, e eu que já tenho 2 meninas, a mais velha com 12 anos, eu vou lembrando. Olha, fica esperto. É por isso que você... Ó, exatamente. Vai cheirando os bebês ao seu redor, vai cheirandinho. E é uma delícia. Deus abençoe você, sua família, essa fase, esse bebê tão querido. E a gente viu fotos aí, e só de longe a gente já sente que é uma delícia estar nesse momento. Muito obrigada por compartilhar essa experiência com a gente. Obrigada pelo convite. Um abraço. Um abraço. Tchau, tchau. Laura Morena contando aí um pouco dos desafios aí da pós-maternidade, viu? E eu sei que você aí de casa está passando algumas situações, está difícil. Você quer identificar do que você está vivendo hoje? Ah, é baby blues, é depressão, o que é ansiedade? Depois do intervalo, nós temos uma dinâmica especial que vai esclarecer todas as suas dúvidas. Mas continua mandando para a gente também, viu? Nós temos aqui especialista para responder para você, viu? O intervalo é rapidinho, voltamos já já. De volta com Entre Família. E Entre Família é assim, se você prometer, tem que cumprir, viu? Você não fica falando as coisas sem cumprir, não. Aqui nós vamos cumprir a nossa promessa de deixar mais claro para você esse assunto, que às vezes é um pouco complexo. Mas como é que é? Eu estou sentindo aqui algumas situações. É baby blues? Tem a ver com a depressão pós-parto? Quando isso acontece, qual é a frequência? E por isso nós trouxemos aqui a Mariana, que é a nossa psicóloga, hoje está ajudando a gente a compreender esse processo todo. E algumas situações aqui, Mariana, nós vamos entender se é comum ou não. Nem sempre isso acontece ou nunca. Isso aqui não pode acontecer nesse caso. E aí quem está em casa vai acompanhando esse quadro e quando ele se formar, vale a pena você, ó, tirar uma fotinha depois, também buscar ali no ntplay.com, que esse programa vai estar guardadinho lá. Entre Família aqui agora com informações importantes sobre depressão pós-parto. Primeiro, um histórico de traumas. É comum no baby blues ou depressão pós-parto ou em nenhuma das situações? É mais comum, Carol, na depressão pós-parto. E para a gente entender que o trauma pode ser um monte de coisa. Pode ser estresse em relacionamento, pode ser estresse financeiro, pode ser esse momento que a gente está vivendo situações hoje. Externas, né? Também, você pode colocar, então, ali pra gente então, o IMA. É comum ali na depressão pós-parto. Então, e no baby blues, nem sempre ou nunca? Nem sempre. Nem sempre. Então, pode colocar o nem sempre aqui. Isso. Nem sempre. Pode ser que fatores externos causem o baby blues ou estimulem esse processo. Junto com a alteração hormonal, rotina de vida, assim. Explica pra gente de forma prática, pra gente compreender o que é o baby blues, para quem tá chegando agora aqui no Entre Família. O baby blues vai ser aquela tristeza, uma sobrecarga, um sentimento de culpa que vai durar ali do nascimento até mais ou menos 15 dias depois da criança. Muitas mulheres sentem o baby blues. A depressão pós-parto, ela vai se estender por mais tempo, vai ser mais profunda e ela vai ter uma intensidade maior, mas vai atingir menos mulheres, variando aí de 10% até 20%. É muito importante mesmo essa questão do tempo, né? Então, você que está em casa, fique esperto no tempo. Olha, minha esposa acabou de ter bebê, mas já faz 30 dias e ela não volta, ela está triste, ela não se recupera. Já passou do baby blues, hein? Que seria a normalidade, né? Psíquica e hormonal, né? Complicações na gravidez, ela pode gerar o baby blues ou a depressão pós-parto? Baby blues primeiro, pode gerar ou não? Pode, também pode estar influenciado, né? É comum. Baby blues vai ser essa transição aí, né? É muito comum. Então, tá, muitas vezes... Então, vamos colocar aqui, é comum que as complicações na gestação possam dificultar um pouco mais esse processo dos primeiros 15 dias. E na depressão pós-parto? Também? Também. É comum. Sim. Então, às vezes, quando a gente tem a idealização de uma via de parto e às vezes não acontece, ou então, né, eclâmpsia, diabetes gestacional, pode também estar relacionado aí com a depressão pós-parto. E a gente falava até nos intervalos, né, sobre essa questão da cobrança, né?
A mãe, ela tem o filho e a cobrança vem desde antes dessa criança nascer. Qual a parte você vai escolher? Vai dar chupeta ou não vai dar? Vai dar mamar ou vai dar peito, vai dar mamadeira? Gente, é tanta cobrança que você, como rede de apoio, pode facilitar. Se você não cobrar, né? Fica tranquilo, aí nasce o bebê, cadê o segundo? Calma, meu filho. Não estou conseguindo nem amamentar esse primeiro? Calma. Então, se a rede de apoio facilitar, já pode ajudar muito para que essas situações não aconteçam com essa mãe. Se essa mãe ela é mais sensível e está passando por uma situação de irritabilidade, isso pode gerar o baby blues? O baby vai ser mais como uma característica tanto do baby blues quanto da depressão pós-parto, essa alteração de humor. É comum a sensibilidade e a irritabilidade nos dois casos? Nos dois casos. Então podemos colocar ali, né? Deixa eu colocar no... E na mesma intensidade, isso acontece? Nem a diferença é a intensidade. A intensidade e o... Eu te ajudo. Pronto, obrigada. E o impacto na vida da pessoa. Então, por exemplo, uma irritabilidade que às vezes vai estar tão grande na depressão pós-parto que pode influenciar no vínculo com o bebê. E a gente fala, né, os primeiros 1000 dias do bebê, de quando o bebê é concebido até do nascimento até... Da gestação. Isso. Né, desde a concepção até os 2 anos de idade, é uma fase de desenvolvimento muito importante. Intenso, criança, né? Muito. E aí, com uma depressão, que essa mãe está com uma irritabilidade maior, uma sensibilidade maior, uma perda de interesse nas coisas do dia a dia, isso pode influenciar na vinculação com o bebê. Agora, Mariana, e se essa mãe ela já tem um quadro de ansiedade e depressão? Ela já tem um quadro de ansiedade, depressão, pânico. Sim. Quando ela tem esse bebê, é claro que ela vai passar por essas situações ou não? Não, na psicologia a gente... Separa? A gente não separa, mas o sempre e o nunca são coisas que a gente evita usar, né? A gente trabalha mais ali com o intervalo. É comum ou é menos comum? Quando uma mulher, né, entra em gestação, engravida, é importante, se ela já faz o acompanhamento, né, para algum transtorno mental, seja ele qual for, é importante que mantenha o acompanhamento, que converse com o médico. Às vezes toma algum medicamento que não pode tomar durante a gestação, tem isso também. Sim, a comunicação entre os médicos, o psiquiatra ou o neurologista com o ginecologista obstetra, então é importante que eles se comuniquem também para fazer essa decisão de medicação, que eles vão entender, né, muito melhor. Então, se já existe antes da gestação... suporte, né? Sim, apoio multiprofissional e rede de apoio são as soluções aí. Se você já tem ansiedade, depressão, aí você fica pensando, gente, eu não vou ter filho não, que imagina que eu vou passar por tudo isso. Calma, tem uma rede de apoio? Tá pensando nisso antes? Pode solucionar o problema. Estilo de vida, hein? A gente sempre fala isso. Sentimentos de tristeza e culpa. É comum no baby blues? No baby blues e na depressão. É comum nas duas situações. Né? A gente vai entender assim, qual o prejuízo que essa culpa está trazendo. Essa culpa é tanta, essa culpa está dominando a maior parte dos meus dias, todos os dias. Como que isso está ficando na minha vida? Enquanto a gente fixa aqui o imã, isso me faz lembrar da Shirlene, da nossa primeira história, né? A gente pode colocar aqui, é comum. Da nossa primeira história, justamente falando disso, ela sentia essa culpa, né? Será que eu tenho tudo que minha filha precisa? Será que eu consigo entregar? Será que eu dou conta dessa gestação, né? E não só entregar para a criança, né? Porque quando ela fala isso, me faz lembrar de que muitas vezes nós somos cobrados de forma externa, né? Olha, seu filho precisa sair, não pode entrar no seu quarto até... Eu é que sei. Se essa criança vai dormir nessa cama, se não vai. Agora, todo mundo tem que falar desse processo. Agora, então, quando a gente tem tanta informação, pode dificultar também, né? Essa questão aí que seria mais querida, tranquila, né? Ideação suicida. Aí nós estamos falando já de um outro cenário. Sim, e aí começa a fazer sentido a questão da intensidade. Quando essa tristeza e essa culpa, ela está tão grande que a pessoa começa a se ver sem esperança, né? Pode aparecer uma ideação suicida, ou então às vezes um pensamento... No baby blues ou não? Na depressão. Na depressão. Que é mais então intenso. É comum na depressão? Nem sempre, porque a depressão também ela vai ter aí... graus de gravidade. Tá. Né? Então, quando a gente tem um machucadinho, ele pode ou não inflamar. Sim. Quanto antes a gente cuida, melhor o resultado, mais rápido a gente consegue cuidar dele. Na depressão é a mesma coisa. Identifiquei mais cedo, os sintomas não estão bem estabelecidos, não estão tão cristalizados, é mais fácil de cuidar, é mais fácil de ter o tratamento. Então, a ideação suicida, ela pode aparecer na depressão?
Pode aparecer na depressão. Em toda depressão pós-parto ela vai aparecer? Nem Não sempre. necessariamente. Exatamente. Então vamos colocar ali no quadro qual é a orientação. Nem sempre isso pode acontecer, né? Fica bem tranquilo, né? Que é mais... Varia, e aí vale a avaliação com o profissional. Que aí o profissional vai falar assim, opa, vamos ver onde que a gente está nesse termômetro. Tem que ter o profissional, né? Em todas as fases. E a primeira vez que nós vamos usar aqui o nunca, né? Aqui no Baby Blues, nunca, essa situação não é comum, tá? Necessidade de tratamento. Quando a gente precisa buscar, né? E essa é uma pergunta muito importante. Quando a gente vai buscar o profissional? Eu falo assim, avaliação, se a gente faz cedo, se não tiver nada, ótimo, a gente já tira da nossa cabeça. Se tiver alguma coisa, quanto antes, melhor. Então, se eu já vejo logo no inicinho, perfeito, a gente já começa... Baby Blues precisa, então, desse acompanhamento, necessidade de tratamento psicológico, de profissional ou não? Então, para fazer acompanhamento com psiquiatra ou com psicólogo, nem sempre na modalidade de psicoterapia ou de um tratamento medicamentoso, nem sempre. Mas a rede de apoio é importante. A gente tem hoje rodas de gestante ou de puérperas, que aí acontece aquela troca de ideias. A Shirlene falou, né? Nossa, mas com quem que eu vou falar? Né? Abrir para uma amiga, para um marido. Tão sensível. Né? E aí eu falei assim, com quem que eu vou falar? Então é muito importante a rede de apoio. E aí a gente consegue hoje em dia, ainda mais com as redes sociais, a gente tem grupos online também, a gente tem pessoas que se comunicam. Essa dica é excelente, hein? Excelente, você está em casa. Porque eu estava pensando, ela falando assim, vai em grupos de apoio. Os primeiros 15 dias eu não vou a lugar nenhum. Eu tive 2 bebês. Eu não ia gostar de olhar para minha cara nos primeiros 15 dias. Então, necessidade de tratamento no Baby Blues... Seria um nunca ou nem medicamentoso sempre. E psicológico não, nunca. Né? Não, profissional nunca. Sim. É a segunda vez, então, que nós vamos colocar aqui essa palavra no nosso quadro. Já na depressão pós-parto, é comum que você busque ajuda. Não só é comum, mas como é importante. Se tivesse um imã de importante, colocaríamos ali. Porque é muito importante que você busque ajuda. Agora, foi importante você falar aqui no Baby Blues, é comum, então vamos deixar, o bicho está pegando na minha casa, minha mulher está, sabe, chorando, está triste, está com dificuldade, não preciso de tratamento não, porque eu sei o que acontece. Não, pode buscar uma rede de apoio, né? Não quero falar com a minha família. Busque ali na internet alguns canais, algumas rodas, alguns grupos de pessoas que compartilham e estão passando pela sua situação. Você não é o único não, viu? Muitas pessoas, 80% das mulheres vão passar pelo Baby Blues, por essas alterações psíquicas, emocionais e fisiológicas durante o pós-parto, né? Que é esse período ali. Muito obrigada. Agora você está falando aí, nós estamos aqui para te responder. Vamos ali para a TV? Porque o pessoal de casa está buscando muita informação e eu gosto disso, viu? Não fica nada engasgado não aí. Pode falar que nós estamos aqui para te ouvir. Na tela, a primeira participação de hoje aqui do Entre Família, com a psicóloga para responder. Marilúcia está falando, olha lá, parabéns pelo programa. Obrigada, Marilúcia. Olha, tive depressão pós-parto e na época ninguém falava o assunto, é difícil mesmo. Vocês são excelentes esclarecendo sobre esse momento tão complexo. Muito obrigada. A Leda de Sá falando aqui também, olha, isso aconteceu com a minha irmã. Ela só chorava quando ganhou o bebê, o neném, né? Na época não sabíamos o que era, pois foi há 25 anos, não se falava disso, né? Eu que tinha que cuidar do meu sobrinho, levar para vacinar, fazer quase tudo. Ela até hoje me agradece por isso. Obrigada, Leda, por compartilhar. E a Leda mostra a importância dessa rede de apoio, de alguém que não julga, mas apoia essa mãe. E às vezes a gente fala, né, como que eu não vou, como expressar julgamento? Às vezes a gente tem a intenção de deixar a pessoa bem e fala assim, não, mas olha só, para de chorar, seu bebê está bem. Mas isso gera um aumento da culpa, pode aumentar a tristeza, porque são emoções aí, às vezes contraditórias. Eu falo assim, eu sei que meu bebê está bem, mas eu ainda sinto. Tudo bem, eu não estou bem, não sou eu, né? Sim. O problema é que sou eu. Então, às vezes, a gente, quando vai dar esse apoio, ser essa rede de suporte, respira, ouve, né? E fala assim, o que você precisa? O que você gostaria que eu faça para você? Levar o bebê para vacinar? Fazer uma marmita e deixar congelado para você? O que eu posso te ajudar que você vai ficar confortável com isso? Não, essas ideias são ótimas, porque eu nos meus primeiros 15 dias, o que eu queria era isso.
alguém só para deixar a comida na porta, sem entrar em casa. Que já me ajudaria muito, eu não precisava falar nada, mas se entrar, só deixasse a comida pronta, já ia me ajudar. Rose Reis, falando lá de Aracaju, olha, acompanhei minha filha no parto e quando voltamos para casa percebi que ela não conseguiria ficar bem sozinha com o bebê. Ela teve depressão na gravidez e continuava fazendo uso de medicamentos. Fiquei com ela por 2 meses até ela se sentir menos temerosa de cuidar da filha. Essa insegurança, que é bem comum, né? Poucas pessoas compreendem essas reações e é difícil admitir que está passando por isso. A bebê estava com 20 dias e eu a vi chorar com fome e minha filha simplesmente ignorar o choro. Foi muito estranho. Pedi sabedoria a Deus para fazê-la acordar para as necessidades da criança, tentando também compreender o que minha filha sentia. Então, quando a mãe está passando por essa situação, quem está em volta pode sentir uma situação de negligência. Olha, você está negligenciando o bebê, mas não é, né? Não, e para entender essa lógica, porque se eu começo a observar o sintoma, eu falo, opa, acho que essa tristeza está se estendendo, esse fechamento, né, de, opa, estava ali chorando e não maternava, né, então o que eu posso ajudar, o que está acontecendo, para quem que eu vou indicar, que profissional que eu entro em contato, às vezes é algo que não surge nas consultas pós-parto, então vamos falar com o pediatra, vamos falar com o ginecologista, fala, olha, tá assim, tá assado, tá chorando demais, não tá dando comida, o que será que é? Às vezes a mãe ela demora a entender o processo que ela está vivendo, né? E tem vergonha de compartilhar para o outro, né? Porque uma mãe ela não quer falar que olha o bebê e não quer amamentar o bebê, né? É muito complicado para uma mãe admitir esse processo. Mas se um pai, a mãe no caso dela, que manda uma mensagem para pediatra, né? Manda uma mensagem ali tranquilo, sem estar na consulta e expor a mãe, né? Também é um ponto importante, porque eu tive muita dificuldade de amamentar minha filha. Então, quando ela chorava, eu queria chorar junto. Falava assim, gente, você vai ficar sem mamar, que eu não consigo mais. Então, quanto menos julgamento, melhor, mais apoio a gente precisa. Carla Alves, já está com a filhona na foto, hein? Passei por tudo isso logo depois do parto e sofri muito por não ter conhecimento. Me preparei para a chegada do bebê, felicidade, amamentação, receber os amigos e familiares. Tudo isso se tornou um filme de terror, graças a Deus, que meu esposo ligou para a médica, ela passou a medicação e explicou toda a situação. Conseguimos vencer com a ajuda da família e de Deus. Fui medicada e fiz todo o tratamento, que foi muito importante. Então, a Carla está falando de um tratamento que ele existe. Sim, existe e é feito normalmente de maneira multidisciplinar. Então, o psiquiatra, junto com o ginecologista obstetra, o psicólogo também ajuda. E aí a gente vê ele e fala, olha, tem toda uma idealização, igual a Laura falou também, assim, ninguém me falou que meu bebê precisava comer, eu queria dormir, né? E ninguém me falou, então... E a gente lê mesmo, sabe? Ouve histórias, mas nada é como você vivenciar essa situação. Sim, e aí se a gente já sabe, né? Sabe que existe, começa a falar sobre o assunto, tem essa importância, porque às vezes a mãe, né, a recém-mãe, não sabe que existe, mas aí às vezes a avó já ouviu falar, ou o irmão já ouviu falar, o companheiro já ouviu falar. Então, quando a gente tem acesso à informação, a gente também pode ser mais suporte. E sabendo que a minha necessidade não é a sua, né? Então, muitas vezes você está abrindo o coração para uma amiga que tem 4 filhos e que levou tudo isso muito tranquilo, né? E ela vira para você, minha filha, você não sabe o que é problema, né? Ou seja, você está menosprezando o problema do outro. Olha só a maneira como você lida com a situação. Ouve, fica tranquila, a sua força não é a do outro. Camila falando aqui no Entre Família, hein? Eu tenho um bebê de 3 meses, a privação de sono está me fazendo muito mal. Eu sei que é isso mesmo. E não tenho ânimo para nada, nem para sair de casa. Será que tem relação com a depressão pós-parto? A gente precisa se perguntar há quanto tempo está isso, né? Entrar em contato. 3 meses sem dormir, olha. O bebê tem 3 meses, então são 3 meses sem dormir. Tem ali o período de adaptação de amamentação. Como que está essa amamentação? Como que está o acompanhamento com o pediatra? Pode ser que sim, pode ser que não. Vale dar uma olhada aí mais a fundo para entender. Precisa buscar ali, passar essas informações para a pediatra, né? Porque às vezes todo mundo fala, você não dorme mesmo.
calma. Então, você tem que buscar informação sim, né? Porque se for algo a mais, a gente consegue com apoio aí multiprofissional. E nós vamos para um breve intervalo. Tá gostando? Tá tirando suas dúvidas? Eu gosto, viu? Quando você manda essas perguntas aí, viu? Continue enviando. E no próximo bloco, vamos tirar suas dúvidas aqui no Entre Família. O intervalo é rapidinho. Dá tempo só de você olhar se o bebê ainda tá dormindo, se não acordou, se não chorou. E voltamos já já. Muito bem, estamos de volta. Essa dinâmica anterior aqui, gente, deu para entender certinho. Olha, se você não tirou foto, depois o nosso programa vai subir para o NT Play, também para o canal no YouTube. Se eu não me engano, de vez em quando tem umas lives aqui no Facebook. Você dá uma printada, tira uma fotinho, coloca no grupo e a ideia é facilitar a sua vida, né? Teve histórias fantásticas, você continua mandando a sua dúvida, a nossa especialista está aqui. Agora, existe um outro tipo de depressão. É a depressão pós-boleto. Você já viu ou não? Todo mundo tem um pouquinho, mas às vezes você constrói a sua consequência. Como assim, Cris? Me diz, esse boleto, por acaso, ele passou na sua porta e disse assim, eu vou chegar, não sou daqui e tal, não. O boleto vem com o seu nome, é da esposa e tal, porque você fez aquele movimento que é gostoso, que é esse aqui, ó, passar cartão, né? Chega assim, ó, cheque para tudo que é lado, e aí, gente? Não adianta você reclamar da questão financeira e muitas vezes não fazer parte do processo de mudança. Agora, é muito fácil falar, né, Cris? É uma maravilha. E o processo? Aí que a gente quer ajudar você. Presta atenção aqui, por favor. Muito bem. Olha só, Saldo Mais. É uma revista que, por natureza, já vai te ajudar porque ela é de graça. Já começou a falar de uma linguagem que é o processo de mudança. E aqui tem vários quesitos, educação com os filhos, a educação financeira. Eu mesmo tive, depois que lidar na minha adolescência, eu não tive uma estrutura familiar que me ajudou a poupar e tal. Cris, você está falando de poupar, eu tenho pouco, mas será que não é no pouco que você consegue fazer a diferença? Faz um cálculo, às vezes uma pessoa com o mesmo salário que você tem faz mais. Você fala, é mágica, o que está acontecendo? É essa questão de educação financeira. Isso aqui é um guia prático em todos os quesitos, até para você enxergar o que é de valor. Porque quando você vai muito atrás do dinheiro, você começa a tratar as pessoas como coisas e as coisas como dinheiro. Essa inversão faz mal também. Olha, eu não vou dar mais spoiler, vou dar o telefone para você adquirir essa revista totalmente de graça. 0 operadora 12 2127 3121. Ou faz o seguinte, para economizar, pega o WhatsApp aí no 12 98 100 14 25. E agora, na sequência, para a gente continuar com a informação para você, você costuma guardar dinheiro em casa? Será que é certo? Será que é no banco? Onde é que eu tenho que guardar esse dinheiro? Olha, Cris, não chegou ainda, vou pegar essa revista, aí vai sobrar mais um pouquinho, aí eu te digo, mas a dica já vai rolar para você agora no Saldo Extra, quadro especial aqui do nosso programa com o educador financeiro Toninho Tostes. Pode rodar. Você sabia que ainda existem pessoas que guardam dinheiro em casa? Verdade. Mas a pergunta é, vale a pena? Existe alguma situação em que realmente é recomendável guardar dinheiro em casa? Sim. Quando você vai fazer uma viagem internacional, você vai precisar, quem sabe, de dólar, vai precisar de euro, alguma outra moeda, e você vai ter que levar em mãos com você, e você vai ter que comprar e vai ter que guardar em casa. Ou quem sabe, você vai voltar de viagem, vai sobrar ali aqueles dólares na carteira, e você pensa assim, eu vendo, eu guardo. Se você vai precisar dele no curto ou no médio prazo, é recomendável que você guarde sim, porque se você for vender, vai ter aí um ágio, você vai vender por um valor menor do que você vai comprar depois. E se mesmo que você aplique, você corre o risco de desvalorizar o real pela troca que você fez. Portanto, nessas situações, você pode guardar uma moeda internacional na sua casa. Mas lembre-se de ter um cofre, tenha um bom segredo, compartilhe com alguém da sua confiança. Agora, amigos, fora uma moeda internacional que você tenha que guardar em casa por uma necessidade, não guarde real em sua casa. Abra uma conta bancária e deixe lá os seus reais. Não fique preocupado com o sistema financeiro. Se o banco está aberto, é porque o Banco Central, que está controlando o mercado financeiro, autoriza que aquele banco funcione. Portanto, você pode deixar, sim, o seu dinheiro numa instituição financeira, porque ela está sendo controlada pelo Banco Central. Portanto, não guarde dinheiro na sua casa. Você corre riscos, você também, ao deixar o seu dinheiro no banco, você vai investir, vai ter um rendimento. Se você deixa o dinheiro em casa, naturalmente,
ele vai se desvalorizar. Portanto, lembre-se de manter a sua reserva, seja para o imprevisto, não na sua casa, mas numa instituição financeira e um banco que vai lhe dar as garantias que você precisa. E então, vamos partir para o segundo passo depois de você abrir a sua conta bancária, é você passar a ser um poupador. Vá formando a sua reserva. Pode fazer uma aplicação mesmo que seja na tradicional poupança, mas é importante que você tenha a sua reserva para cobrir os seus imprevistos, para você realizar os seus sonhos, para pagar as suas despesas à vista. Quando vier aquele imposto do carro, o imposto da casa, você vai pagar à vista com desconto, porque é melhor do que qualquer aplicação financeira. E depois que você fizer esta reserva, esta poupança para os imprevistos, para comprar tudo à vista, pagar os seus impostos, você, com o passar do tempo, vai deixar de ser um poupador e vai passar a ser um investidor. É quando você passa a aumentar a sua renda com juros que você vai conquistar lá no mercado, seja numa instituição financeira, no banco ou seja em uma corretora. Que tal começar hoje? Faça a sua reserva, não deixe em sua casa, coloque no banco e vá fazendo pequenos investimentos, aumentando a sua renda, garantindo assim a estabilidade financeira na sua vida. Que tal? Vamos começar hoje? Vamos começar hoje, é para já, sempre buscando aí informações importantes para ter também a sua saúde financeira, que a gente também percebeu que alguns fatores externos podem sim desencadear em uma situação, até uma depressão pós-parto, acredito. Verdade, vamos gente, vamos dar jeito aí nessa conta, vamos sair do vermelho, peça a sua revista. Também esse quadro especial do Toninho Tostes aqui, ele tem quadros específicos lá no NT Play com várias dicas especiais. Agora você fez a sua pergunta também e a sua pergunta está na tela, a nossa psicóloga vai responder juntinho com você. Quem está conosco aí, Carol? É a Leide, ela está falando o seguinte, olha, a minha irmã teve depressão pós-parto, mas hoje está bem. Há uma possibilidade de voltar à depressão? A depressão, ela pode aparecer em diferentes momentos da vida, como pode também ter um episódio e não aparecer, né? Igual assim, a gente tem gripe. Isso significa que a gente nunca mais vai ter gripe? Pode ser que a gente tenha mais para frente, pode ser que não tenha. Então, é um fator de risco, é importante que a pessoa conheça os sintomas, que ela se conheça, para se ela perceber em algum outro momento da vida, falar, olha, comecei a sentir parecido, vamos procurar o médico, vamos procurar o psicólogo e já tira da cabeça para ver se realmente é um outro episódio de depressão ou se é algum outro fator. E no caso do traumático, às vezes uma pessoa passou por um momento de separação, ou um acidente, então pode ser um gatilho quando ela sofrer esse mesmo tipo de pressão ou não tem a ver, doutora? Quando a gente pensa na saúde mental, a gente nunca vai olhar uma coisa só. A gente sempre vai olhar a parte biológica, a parte psicológica e a parte social. Então, pode ser que ela passe por um momento de estresse muito parecido, mas às vezes a rede de suporte dela está diferente. E aí isso meio que compensa. Equipara. Em algum momento ela pode estar com o corpo mais vulnerável, mas tem uma boa rede de suporte, tem ou não um estresse. Como a rede de então, suporte é bem complexo. É importante, então essa depende da informação, de como essa rede está bem posicionada e também com informação, né? O marido, a mãe, o tio, uma amiga próxima com informação. No caso da Shirley, foi a nossa primeira personagem aqui que compartilhou a história com a gente. Era o esposo e uma melhor amiga. Pronto, já dá um suporte para a gente conseguir seguir, né? E a quebra do tabu, né? A saúde mental a gente ainda enfrenta muito tabu. Fala assim, nossa, não vou no psicólogo, não vou no psiquiatra. Ué, um médico, né? Eu costumo falar, para quem que é o psicólogo? Para quem que é o psiquiatra? É para quem tem emoção. Todas as pessoas têm emoção, então qualquer um pode buscar um psicólogo, um psiquiatra para conversar. Minha terapeuta sempre falava, né? Olha, você pode ir num médico com especialidade cardíaca, mas ninguém pode buscar, né? Todos têm coração, todos têm cérebro, todos têm emoções, mas aí quando mexe nas emoções, aí, meu filho, até você convencer o marido, difícil. Mais informação na tela, está com dúvidas? Vamos tirar as dúvidas aqui então. E agora é a Silvia. E aí, Silvia? Silvia Farias participando conosco. Parabéns pelo programa, muito aprendizado. Todas as tardes estou ligadinha no Entre Família. Ah, assim você deixa a gente bobo aqui, né? Eu gostaria de saber se a depressão pós-parto tem a ver com a genética. Entra naquilo que a gente acabou de falar. Vai ser uma configuração. A gente sabe que
familiares de primeiro grau que tiveram depressão, a chance é maior. Significa necessariamente que eu vou ter? Não, mas tem uma chance, um risco maior de aparecer. É um fator de risco. É um fator de risco. Né? E tem a epigenética, é isso? Esse é o termo, né? Sim. Que tem a ver com o fato de como a genética vai se manifestar de acordo com o ambiente. Sim. Então, sua mãe teve depressão pós-parto naquela situação lá, mas como era o ambiente dela, a situação, né? A rede de apoio, que nós estamos aqui, ó, batendo nessa tecla aqui. Inclusive, tem um programa só sobre rede de apoio aqui no Entre Família, viu? Vai lá no NTplay.com, busca lá, redes de apoio no Entre Família, e você vai encontrar informações importantes para se tornar esse apoio para alguém, viu? Vamos lá, mais informações na tela. Você está perguntando, nós estamos aqui para responder. E quem está falando é a Lígia. Porque há tanto preconceito com a depressão pós-parto? Acho que não só especificamente o pós-parto, mas a depressão há, né? Sim, né, vamos trazendo a pós-parto, existe toda uma idealização, que a maternidade é tudo lindo, tudo flores, tudo ótimo. E aí quando a gente encontrar algo diferente, fala, não posso sentir, porque culturalmente, socialmente, tem aí essa imagem de que é tudo lindo, tudo maravilhoso, como se a amamentação fosse algo supernatural, e não é. Então, é essa quebra da expectativa que culturalmente é estabelecido e daquela, né, opa, o que eu estou vivenciando é diferente. Então, às vezes, até a demora de entender o sintoma, de buscar o tratamento, de compartilhar. Né? A Shirlene falou no começo, assim, era difícil, com quem que eu ia falar? Então, abrir, né, e aí, às vezes, o sentimento de culpa, nossa, por que eu estou sentindo triste? Estou vendo que meu bebê está bem, estou vendo que ele está saudável, mas eu estou triste, ou então não estou com vontade de fazer as coisas, né? Uma outra participante falou, minha filha parecia que ignorava o choro, então, porque, né, o preconceito, a saúde mental, de uma maneira geral, enfrenta ainda muito preconceito. E a sociedade, né, doutora, tem uma necessidade de que, por exemplo, para poder estar com algum problema, tem que estar sangrando, tem que ter um raio-x ali que está quebrado. Exatamente. Eu tenho uma doença chamada fibromialgia, que por muito tempo foi um mimimi. Imagina, e é uma doença mais para mulheres, por exemplo, mas é uma doença que dói muito. E quantas pessoas passaram por esse problema? Mas acho que programas como esse, você buscar uma leitura, conhecimento, é o que o programa propõe nessa tarde aqui. Pena que o nosso programa chegou ao final, mas, doutora Mariana, muito obrigado pela participação. Leve o nosso abraço meio que distante aqui no nosso momento pandêmico, mas obrigado por ajudar tantas pessoas que nessa tarde eu aprendi muito. Aquele quadro ali para a gente foi muito especial e volte sempre. Obrigada, estou à disposição. Excelente. Está passando aí na telinha aí as redes sociais da Mariana, que é psicóloga, e pode tirar suas... Pode sim, que eu já estou aqui falando. Corre lá no DM, ali no Instagram, para tirar suas dúvidas ali com ela. Você falou, mandou suas perguntas, não foram atendidas aqui na Entre Família? Desculpa, viu? O tempo é curto mesmo. Mas você vai mandando ali para ela, através das redes sociais, e mais informações você vai também poder buscar, mas esse programa fica ligadinho ali no ntplay.com, mas a gente não acaba assim, não acabamos dessa forma. Nós temos aqui mensagens especiais com o nosso pastor Alceu. E aí, Carol, Cris, amigos, que bom nós estarmos juntos nesse programa tão importante para nós como indivíduos, né? E eu estava ouvindo e assistindo o programa, vendo as participações, e eu estava pensando nessa questão da palavra de Deus. A gente falou do grupo de apoio, a gente sabe que a gente precisa buscar ajuda quando a gente tem qualquer tipo de doença, nós precisamos buscar um médico especialista. E na depressão pós-parto também, o médico tem um papel assim muito especial, porque quem é médico tem um dom que veio de Deus. E há um texto no livro chamado Temperança que Deus conduz a mão do médico. Você sabe que tem um capítulo na Bíblia falando sobre uma pessoa, um herói da Bíblia que teve depressão? Há um capítulo também nos Evangelhos falando da depressão de Jesus e o momento em que o homem consolou a Deus. Eu quero dizer para você que a depressão não é a ausência de Deus. Na verdade, a depressão pós-parto ou a depressão em qualquer nível dela, a depressão é, na verdade, maior proximidade de Deus. Porque quando eu olho um capítulo da Bíblia, está lá em 1 Reis, capítulo 19, quando um personagem da Bíblia, uma pessoa como eu e você, viveu esse momento desse vale que é um ladrão da maternidade,
ele foi consolado pelos anjos de Deus. Um anjo de Deus veio específico para ajudar uma pessoa que passava por esse vale. Então, se você, mãe, recebeu esse presente que é o teu bebê, que veio de Deus, é um presente de Deus, o filho é um presente de Deus, e você pensa assim, puxa, e agora? Agora Deus está mais com você do que nunca. Ele não vai te abandonar. A palavra diz assim que Ele não abandona e Ele não desamparará você. Então, portanto, eu queria fazer um pedido para você. Não se culpe. Não fique se perguntando assim, aonde foi que eu falhei? O que eu fiz de errado? Por que o meu corpo ou a minha cabeça está desta forma? Não se culpe. Busque a Deus. A gente falou da rede de apoio. Deus está perto de você. Deus não está longe de você. E se é preciso, e se for preciso, Ele vai enviar o anjo dele para assessorar você. Eu sei que o marido tem um papel muito especial nessa questão do cuidado. Eu vi aquela moça aí que participou conosco, que há 3 meses tem o bebê e não consegue dormir direito. Eu creio que o esposo pode ser uma ajuda no sentido de apoiar, de ficar com a criança para que a mãe descanse. Porque o sono faz parte da recuperação também e até está na palavra de Deus. Eu quero ler um texto que está aqui no livro de Salmo, capítulo 34, verso 18 para você. E diz assim, olha, esse texto é para você. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva aqueles que estão com o espírito oprimido, abatido. Deus não está longe de você. Deus está perto. E sabe, eu conversando uma vez com uma moça que estava vivendo esse momento da depressão pós-parto, ela me deu 3 receitas, procurou ajuda médica, mas ela falou que ela fez 3 coisas. E eu achei muito interessante. Primeiro, ela buscou a Deus. E eu quero dizer para você que mesmo que você ore e ache que a sua oração não passou do teto, ela não precisa passar do teto, porque Deus está perto de você. Ela buscou a Deus. Segunda coisa, ela cantava dentro de casa, mesmo sem vontade de cantar. E a terceira, ela escreveu um diário. Ela escrevia cada dia o que ela estava sentindo e passando. E isso foi ajudando, junto com o tratamento, foi junto com tudo que ela viveu, foi ajudando ela a superar esse momento. Vai passar e perto está o Senhor de você. Ele não te abandonou e Ele não vai te abandonar. Muito bem, muito obrigada, pastor, por essa mensagem tão importante que alcança não só você aí não, viu? Nós aqui também somos abençoados com mensagens assim. Agora, o nosso programa está acabando, mas amanhã nós vamos falar sobre a síndrome de Down, que nada mais é do que uma alteração ali no cromossomo 21. Mas, Carol, o que é isso? É muito complexo para mim, tá difícil entender esse processo, tá difícil, complicado? Vamos entender isso amanhã, porque onde tem informação não tem preconceito. E você pode virar uma rede de apoio, compreender as dinâmicas, as dificuldades, os desafios, o impacto disso tudo e um profissional, hein? Sentado aí, ó, no sofá de casa para te ajudar a solucionar todos esses problemas aí relacionados a síndrome de Down. Eu estava falando como eu sou 21. A síndrome de Down, viu? Eu estou me embananando aqui, mas é por isso que a gente traz aqui o quê? Um profissional para te ajudar a esclarecer as situações aqui, tá? Mas, Cris, você sabe que nesse momento é um momento especial, né? Porque a gente dá uma espiadinha lá no outro estúdio lá, que está rolando lá no Vídeo Saúde. O que será que vai acontecer hoje lá, hein? Olha só, eu fico sempre na expectativa. E outra, eu sei que a gente vai ter um tema fantástico, vai ter assessoria de um grupo especial e aquela receita que eu saio daqui nesse corredor, minha gente, prepara o seu coração. Teru, o que o Vida e Saúde preparou para a nossa tarde? Chega mais Cris, chega mais Carol. O Vida e Saúde vai falar sobre alimentação na melhor idade, os cuidados, as restrições, as trocas importantes. Super legal o programa de hoje com especialistas, viu? E olha, eu tô sabendo que hoje é dia de arrastar o sofá e as cadeiras aí, viu? Arrasta. O povo vai ter que se mexer. Arrasta mesmo e vamos colocar o corpo para mexer. Hoje é dia de acerte o passo. A gente já está aqui preparando os movimentos, as intensidades, as variações para que a gente não estacione, para que a gente possa sempre evoluir. E a receita de hoje está por conta dessa saladinha típica, salada vietnamita. Olha aí que legal. Prometo que é facinho. Salada com macarrão de arroz, sem glúten, maravilhosa.
Parece que tem até um molhinho ali do lado, parece que eu vi alguma coisa ali, na verdade, hein? o que acontece? É gostoso, é fácil de fazer e fica bonito e tal. E diferente, Cris, diferentão. É uma junção e tal. Chega de tomate com alface, gente. Não tem só isso nesse mundo, não. Eu não sei fazer também, então é por isso que eu tenho que assistir o quê? Vida e Saúde, viu? Você já pega o seu celular, já baixou o QR Code? Que eu já tô sabendo que esse programa é tecnológico, hein, amiga? Sei lá, você vai ficar com esse papelzinho escrevendo na mão. Coloca ali o QR Code, receita no celular. Obrigada, Teru. Beijo, até já. Até mais. Olha, e até mais é pra você, viu? Nosso encontro tá marcado. Não vem com essa, ai, marquei um compromisso, vou ter que sair. Para com isso. Fique aí ligadinho, porque amanhã, às 2h30, nós estamos te esperando aqui, né, Cris? Já coloca um despertador, já chega antes, já deixa a TV ligada 24 horas aí, porque vai fazer boa companhia, que aqui tem informação, programa pra família, TV, claro. Gente. Pô, esses meninos estão fazendo o quê? Põe pra vigiar a TV, ó, quando você escutar a musiquinha, menino. Tá ouvindo essa musiquinha? Não é bem assim, É não. hora de você me chamar. Eu errei a música, eu errei. Eu vi que você não pegou uma entonação peguei aquela assoviada legal. e tal. E porque porque começa aí, com Dó maior. É, com Dó maior. Aqui fica com Ré menor, com sustenido no canto, entendeu? É amanhã, no Entre Família. Te esperamos. Tchau, tchau.